Os micro-organismos, eles estão por toda parte do planeta Terra, inclusive sobre a gente e dentro da gente também. Vocês sabiam que há mais micro-organismos no nosso corpo do que as nossas próprias células? E outro detalhe, existem mais micro-organismos no planeta Terra do que estrelas na nossa Via Láctea. Pois é. Esses pequenos organismos, eles são responsáveis por muitas coisas, mas infelizmente a gente não consegue vê-los a olho nu. Para a gente conseguir vê-los, precisamos de um aparelho específico chamado microscópio, que a gente, através dele, vai conseguir vê-los, esses micro-organismos, de uma forma bem ampliada. Porque aí a gente consegue descrevê-los, falar. Mas por quê? Eu decidi falar sobre micro-organismos. Eles são muito importantes para a nossa vida, pois sem eles, a gente não existiria. Não existiria a vida como nós conhecemos aqui no planeta Terra. Eles são responsáveis por muitas coisas, desde o ar que nós respiramos, até o pão que a gente come, né? A cerveja que a gente bebe, o vinho e o combustível, principalmente o álcool, que é colocado nos carros para dirigir. Então, eles estão muito intimamente ligados à nossa pessoa, à nossa atividade dos seres humanos. Tanto para coisas boas, como para coisas ruins. Por exemplo, quando a gente tem uma infecção de garganta, que a gente tem que tomar um antibiótico, né? Então, aqui eu estou dando dois exemplos. Primeiro, uma infecção de garganta em que a gente vai ter um micro-organismo lá, que geralmente é uma bactéria, que causa essa infecção. E como é que a gente vai eliminar essa doença? Como é que vamos melhorar dessa infecção de garganta? Através de antibiótico. O antibiótico, ele é um produto, né, produzido por algumas bactérias que vão atuar sobre essa outra bactéria que está nos causando uma doença. Também podemos falar na produção de alimentos. Sabe aquele queijo envelhecido, né, que tem uma capinha durinha, às vezes você vê como se fosse uma nuvenzinha, né? Aquilo ali é um micro-organismo que a gente chama de fungo. Aquele fungo, ele é um fungo benéfico, ele não vai nos fazer mal. Não como aquele fungo aquele bolozinho preto, sabe? Que a gente encontra no pão, que ficou guardado lá há muito tempo esquecido. Pronto, aquele dali, do pão, a gente não pode comê-lo, senão vamos passar mal. Mas há aquele fungo que está presente no queijo, ele vai dar um sabor a mais, ele vai dar algumas propriedades peculiares. Então, a gente pode comê-lo sem problema. Aquele leitinho fermentado é também produzido por bactérias, né? São essas bactérias que a gente chama de probióticos, né? Que fazem bem para o nosso intestino, né? Que eles vão dar uma regulada, né? E não vamos sofrer com o intestino preso, principalmente. Tá? Então, na parte da alimentação seria isso. Só alguns exemplos simples. E o que mais que a gente pode encontrar? Nós podemos ter micro-organismos para a produção de plástico biodegradável. Sabiam disso? Existe plástico que é feito a partir de açúcar. Sim, o açúcar convencional que a gente utiliza para adoçar nossos alimentos. Uma coisa muito importante, mas que poucos falam, é a influência que os micro-organismos têm sobre o nosso meio onde a gente vive, né? Como eu disse lá no início, eles são responsáveis pela produção de oxigênio, mas também eles são responsáveis por melhorar a agricultura. Por que isso? Existe um elemento, né, chamado nitrogênio, que esse nitrogênio está solto no ar. Essas bactérias que estão no solo, elas conseguem pegar esse nitrogênio e transformar ele em alimento para as plantas. E as plantas vão crescer muito mais vigorosas, muito mais vistosas, vão conseguir produzir frutos melhores.